Potencial ou prontidão? O que considerar na hora da promoção e de um plano de sucessão de um colaborador? É muito comum, dentro dos processos de avaliação de desempenho e de tomadas de decisões na hora de promover um colaborador, avaliar o critério de potencial na hora de pensar em próximos passos para esse funcionário. Está errado esse raciocínio? Não. Potencial, ele é um fator e é um meio muito poderoso de você avaliar o quanto esse colaborador ele tem uma capacidade para ocupar uma posição de maior complexidade. No entanto, a gente não pode deixar de considerar o segundo P, que é o P de prontidão. Para ficar um pouco mais claro, deixa eu explicar e deixa eu me colocar aqui dentro de uma situação para que fique mais claro esse entendimento. Imagine que eu, Edgar, seja um profissional, um analista de recursos humanos. E dentro do trabalho que eu faço hoje na empresa, foi identificado que eu tenho um potencial para me tornar um coordenador de RH. Ou seja, hoje eu trabalho numa função, num cargo onde ele não é um cargo de liderança, mas dentro das minhas atividades foi identificado que eu tenho esse potencial, ou seja, essa capacidade para ocupar um cargo de liderança como coordenador de RH. No entanto, eu tenho esse potencial, foi enxergado por várias pessoas da empresa, pelo meu líder, pelas pessoas da equipe, porém, eu tenho esse potencial, mas pode ser que em algumas situações eu não tenha uma prontidão imediata para assumir essa cadeira de coordenador. Então, é muito importante a gente entender que potencial é uma coisa, prontidão é outra. O Edgar, ele tem potencial para ser um coordenador de RH, só que o nível de prontidão pode ser em 1 ano, em 2, em 3, em 5 anos. O nível de prontidão ele pode ser diferente. Porque às vezes pode chegar e falar, olha, Edgar, você tem esse potencial sim para se tornar um coordenador de RH, mas não agora. Você precisa desenvolver algumas competências de liderança, você precisa aprender, às vezes, alguma competência técnica. Exemplo, eu preciso melhorar o meu inglês porque eu vou começar a ter um report para fora do Brasil, eu preciso melhorar um pouco mais uma questão de um sistema que os líderes normalmente usam, eu preciso desenvolver um pouco mais a minha habilidade de transitar em ambientes políticos, em reuniões mais estratégicas da minha empresa. Então podem ter inúmeros fatores que me mostram que eu tenho esse potencial para me tornar um coordenador, porém o nível de prontidão ele pode ser não uma prontidão imediata, mas uma prontidão em alguma quantidade X de tempo. É por isso que sempre quando você for considerar a promoção de um funcionário da sua empresa, aí falando dentro de uma perspectiva ali de plano de sucessão, avalia sim a questão do potencial, mas não deixa de validar a questão da prontidão. Normalmente a gente acaba separando o nível de prontidão em algumas faixas. Pode ser uma prontidão que ali é a prontidão imediata, prontidão em 6 meses, em 12, 24, 36 ou até uma prontidão em 5 anos. Exemplo, tem situações que eu tenho ali, por exemplo, um analista de projetos residenciais, falando sobre a parte da engenharia, que foi identificado que ele tem um potencial para se tornar um engenheiro de projetos residenciais, no entanto, ele precisa concluir a faculdade primeiro. Então ele entrou ali com uma espécie de um estágio e ele tem ali mais 5 anos da faculdade de engenharia para ele efetivamente conseguir ali a habilitação no conselho e aí só dessa forma ele conseguir se tornar um engenheiro. Então ele tem esse potencial, no entanto, o nível de prontidão ele está condicionado a essa questão da formação acadêmica. Então observe
que quando você leva em consideração esses dois fatores de potencial e prontidão, você acaba dando mais assertividade dentro das tomadas de decisões quando nós falamos ali de promoção, de plano de sucessão dos colaboradores. Sempre quando você considera só potencial para análise, para promover uma pessoa, essa estrutura ela fica fragilizada. Eu preciso na outra ponta ali avaliar prontidão. E como que eu faço, Edgar, para validar essa questão de prontidão dentro da minha empresa? Não existe hoje uma ferramenta específica para analisar a prontidão, um assessment ou algo que você consiga validar. Eu normalmente nos projetos de consultoria aqui da empresa, normalmente eu faço análise de prontidão por meio de um colegiado, um comitê, que normalmente nós chamamos esse comitê de sucessão. Ou seja, eu reúno algumas pessoas dentro desse comitê, essas pessoas podem ser o próprio ocupante da vaga, os pares que são as pessoas que estão na lateral, né, desse próprio ocupante da vaga, posso pegar o líder desse ocupante da cadeira, e aí dentro desse colegiado, junto com a pessoa do RH, nós vamos discutir. Dentro dessas pessoas que estão abaixo dessa cadeira, primeiro, quem são as pessoas em potencial? Primeiro P. 2. Dentro dessas pessoas que foram consideradas em nível de potencial, qual que é o nível de prontidão de cada uma delas? Quando eu uso essa base comparativa para fazer esse trabalho de sucessão, ele fica muito mais poderoso. Eu consigo comparar o João com a Maria, com o Pedro, o Joaquim, e ali eu consigo ter níveis de prontidão diferentes dentro da minha estrutura, percebe? Enquanto potencial fica um pouco mais difícil eu segmentar ou diferenciar as pessoas, porque é uma escolha um pouco mais dicotômica, binária, ou a pessoa tem potencial ou não tem. Em níveis de prontidão eu consigo trabalhar com faixas. Consigo falar que o João ele tem uma prontidão X que é diferente da Maria que tem uma prontidão Y. Percebe? Então, é muito melhor você fazer isso por meio de um colegiado, de uma maneira mais qualitativa do que quantitativa, porque hoje nós não temos no mercado ferramentas que são ferramentas confiáveis para validar esse nível de prontidão. É muito melhor fazer isso por meio da avaliação e o olhar das pessoas. Já potencial, nós temos diversas ferramentas que podem ser utilizadas. A que eu mais gosto é o Learning Agility, que ele identifica qual que é a agilidade de aprendizagem das pessoas. Você pode utilizar assessments comportamentais, como o próprio DISC, o MBTI, o Big Five, para fazer análise comportamental, pegar a estrutura do cargo e ver quem são as pessoas com base nessa análise comportamental tem mais aderência. Eu posso também utilizar questionários, que são questionários padronizados para análise de potencial. Embora seja um pouco mais complexo avaliar potencial do que desempenho, mas diferente de prontidão, potencial ele já tem algumas ferramentas no mercado que você consegue utilizar. Porém, mesmo você tendo ferramentas, é o que eu sempre falo nas nossas formações e nos projetos de consultoria. Faça sempre a junção do quantitativo com o qualitativo. Ou seja, por mais que uma ferramenta ela seja uma ferramenta segura, que já esteja validada, que você já consiga ali, a ferramenta já se provou ser bastante assertiva, faça o qualitativo também. Exemplo, vamos supor que você trabalhe com uma análise comportamental do DISC e que você utilize essa ferramenta, que você já utiliza essa ferramenta para fazer dentro dos processos de seleção. Mas valida. Pega esses pontos que você quer validar no quesito comportamental com esses candidatos e traz isso no formato de pergunta também para esses profissionais. Vai ouvindo. Faz a junção do quant, que é a ferramenta, o formulário, o questionário, junto com o quali também. Aí dessa forma você traz mais confiança na sua análise, você traz mais robustez ali para você tomar as decisões.
E quando nós falamos aqui de prontidão, é exatamente dessa forma. Eu estou falando de uma análise qualitativa, na ausência de uma análise quant, para que eu possa tomar as decisões. E no potencial é a mesma coisa. Tenho ferramentas, posso utilizar essas ferramentas, no entanto, eu sempre vou fazer uma junção com o qualitativo. Tá legal? Então, se você gostou desse vídeo, deixe o seu gostei aqui, o seu joinha aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal, a gente sempre compartilha conteúdos estratégicos da área de recursos humanos. Você pode, inclusive, colocar aqui nos comentários o que você achou desse conteúdo e passar para a gente sugestões de próximos conteúdos. Tá legal? Então, eu te vejo aí no nosso próximo vídeo.